Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Negócios Sem Trela. Antes de mais, quero agradecer a todos que viram e ouviram o último episódio que fiz com a Carolina, minha mulher. Teve muitas visualizações e por isso, desde já, se estão a ver isto no YouTube, por favor, deixem um comentário, um like e subscrevam ao canal. Hoje comigo tenho o organizador do Festival Pods, primeiro e único grande festival de podcasts em Portugal, de podcasts independentes. Márcio, bem-vindo. Olá, tudo bem? Hoje vamos falar sobre como é que o Márcio começou este projeto, que é um projeto muito interessante, um projeto que incentiva a indústria do podcast aqui em Portugal. E quero um bocadinho mostrar e aprender sobre como é que se começa um festival destes sem qualquer tipo de investimento. Acho que vais ter certamente muitas histórias interessantes para contar, também para motivar as pessoas que nos ouvem e que nos veem. Mas vamos começar com uma pergunta que eu gosto sempre de começar assim com uma pergunta mais interessante. Márcio, fazer dinheiro em Portugal com os podcasts, é possível? Olá, obrigado pelo convite. Eu diria que sim, há maneiras de fazer dinheiro, particularmente se já começas com dinheiro, isso é sempre o grande segredo, não é? Mas existem várias maneiras de rentabilizar um podcast. É mais difícil, como vão perceber, começar do zero, quando não és ninguém que já tenha following ou pessoas que te seguem, mas há sempre essa possibilidade. Por um lado, há uma parte se calhar mais imediata, que é: tu podes trabalhar tecnicamente, tu podes ser editor, podes trabalhar no áudio. Há muita gente com cursos que estudaram para trabalhar nessa área, ou que aprenderam depois. Também é possível fazer isso, aprender online, com cursos, etc. E depois há muita gente que de facto trabalha e ganha e faz dinheiro com os podcasts, porque é sempre preciso um editor, é sempre preciso alguém que trabalha Ok. tecnicamente com isso, seja em podcasts independentes ou não. Mas sinto que não é essa a tua pergunta. Pois é Bem, isso, estás te- aí a falar mas mais temos como... que cobrir. Claro, Dá para exatamente. fazer dinheiro com os podcasts. Uma pessoa que comece com um projeto de podcast para fazer dinheiro, e particularmente para ficar rico, convém adaptar as Hum. suas expectativas. Isso é nós todos os anos temos mais ou menos, no festival, já vamos falar do festival, temos sempre conversas à volta da rentabilidade, da monetização, e essa é uma mensagem que passa, que é: também convém adaptar as expectativas, particularmente por causa do mercado onde estamos. Existem Mas projetos. desculpa, então, ok. Sim, Como forma, ou seja, trabalhando a apoiar a produção de podcasts, é possível. Há sim, pessoas que o fazem full-time, sejam editores, sejam estúdios de podcasting, que também existem alguns, não sim, muitos, mas certo. alguns em Portugal, Produtoras, eventualmente, produtoras. projetos pequenos, sim. Agora, a minha pergunta era realmente um bocadinho mais: eu começo um podcast em Portugal, posso ficar rico? Isso é sequer possível? Vamos começar com: podes viver disso, que só por si Ok, vamos começar por aí, exato. já é um objetivo. Há aqui duas grandes maneiras de rentabilizar o podcast. É através da criação de uma comunidade e de teres pessoas que valorizam o teu trabalho, do Hum. podcast, e que querem contribuir. um, Os o que Patreons, usando Os essas Patreons, ferramentas, há exato. várias maneiras de fazer isso. E depois tens todo um outro caminho que não é exclusivo dos podcasts, mas que também é possível, que são bolsas de apoio, seja por causa do tema que tu abordas, seja por causa do contexto em que trabalhas. Há projetos mais jornalísticos que podem também ir buscar bolsas ao jornalismo, etc. Portanto, a grande questão, e se calhar aí até é mais fácil criar uma estratégia, porque assim como para as empresas existem bolsas específicas que te apoiam, particularmente quando estás a explorar áreas que não são muito exploradas, ou temas que são considerados prioritários para algumas fundações, etc. Na área e depois há a publicidade, que é uma maneira também de fazer dinheiro Pois, com ou projects. seja, Sim, o que acho que para todos os que veem isto e que são um bocadinho noobs no mundo do podcast, acham que a única forma de fazer dinheiro com podcast é com publicidade, porque é isso que nós também vemos sim, na televisão, não é? A televisão, para mim, pelo menos, faz dinheiro com aqueles anúncios chatos entre os programas. O que tu disseste aqui que é interessante é que existem outras formas de monetizar um podcast, nomeadamente uma comunidade, os Patreons, sim. e então o patrocínio está fora de questão?
patrocínios não estão fora de questão, mas é muito difícil tu, não sendo alguém que já tem um nome e que já tem um following, hum, neste momento, infelizmente, convencer uma marca a te. Até existem casos de marcas que até experimentam investir aqui e ali, Uhum. mas dificilmente ficas rico ou até consegues viver disso E nós vamos falar também com um essa bocadinho disso. Mas existe alguém em Portugal, estou aqui a pensar nos podcasters que eu conheço. Depois temos os podcasters e depois também temos os youtubers, não é? E as linhas estão cada vez Eh, mais tenues. Porque E a as linhas verdade, estão. eu, Exato. eu já falei com algumas pessoas e a verdade é que muitas vezes até tens marcas que apostam no teu podcast porque tu és quem és e o podcast acaba por ser indiferente. Exato. E apostam no teu podcast e mesmo alguns grupos média têm publicidade nos podcasts juntamente com publicidade ou no jornal ou com pacotes maiores que incluem o podcast. Uhum. Temos todos que trabalhar em conjunto para, Claro. e a verdade é que temos parceiros também dentro dos grupos média que acreditam bastante no meio, porque temos todos que trabalhar em conjunto para que o podcast como meio seja valorizado só por si. E há estudos, e há exemplos, e é uma questão de, em Portugal, darmos esse espaço. É uma conversa que existe até a nível internacional, porque há uma grande diferença entre os mercados grandes e os pequenos como o nosso, mas também os mercados internacionais, porque um podcast, quando é em inglês, pode ser consumido em Exatamente. e então estamos a falar de milhares e milhares e às vezes milhões de downloads por podcast, por episódio, que no nosso caso é mais difícil. Então, assim, uma resposta simples: sim, é possível viver do podcast. Ser rico é outra história, não é? Assim, de Sim, uma porque forma depois mais simplificada. Em há Portugal, há claro. casos, sim, porque depois quando vais para o Sim. Reino Unido, para os Estados Unidos, até a Alemanha ou a França já é um bocadinho diferente. Em Portugal, mesmo, a questão é que depois também acaba por ser indiferente, porque tu, como produtor, como pessoa que está associada ao teu podcast, tu também, por exemplo, podes dar um workshop, podes ir falar uma conferência e a coisa acaba por fazer toda a parte do mesmo bolo. E acaba por ser indiferente se o dinheiro vem só por causa do podcast. E há casos há casos de sucesso em que foi o podcast que esteve na origem Exato. de uma Sim, pessoa criar aliás, a sua imagem. nós como criadores do Pod Squeeze, a maioria das pessoas que utilizam a nossa plataforma, e já tivemos dezenas de milhares, eles usam a plataforma, os seus podcasts são como uma forma de marketing para a Uma sua rampa de empresa. lançamento às vezes, sim, o Até marketing, para a própria empresa, ou sim. seja, eles usam isso como mais uma fonte. Tem as redes sociais, tem os blogs e depois tem o podcast. E permite-lhes fazer uma série de coisas, para além do marketing, permite entrevistar clientes, permite entrevistar pessoas dentro da indústria, ou seja, podem não necessariamente tirar dinheiro da forma mais tradicional com anúncios e tudo mais, mas o que disseste Sim. eu acho que é muito importante referir, é que existem várias formas de fazer dinheiro com os podcasts que não só os anúncios, não é? Os workshops, o negócio, ou seja, se alguém começa um podcast e tem um negócio, por exemplo, de freelancing, pode utilizar o podcast para arranjar clientes, não é? Ou seja, E à semelhança da música, começas também a ter muito income, muita entrada ou alguma entrada de dinheiro com os live shows, com os podcasts ao vivo. exato. Mas mais uma vez precisas ter um grupo de pessoas que te segue e que Claro. e que te acham interessante o suficiente para pagar um bilhete para te ver falar. O primeiro passo é criar esta audiência leal. Sim, e eu costumo dizer até que os podcasts têm uma particularidade que é muitas vezes não és tu que crias a comunidade, que fabricas uma comunidade, mas ao contrário, tendo um nível mínimo de visibilidade, a comunidade cria-se à volta daquilo que tu ofereces. O que também é bom porque, dependendo do teu objetivo, podes não criar o teu conteúdo sabendo que vai ser o ideal para este mercado aqui e ali, mas sabendo que é algo que queres dizer e depois, se tiver sorte, também se estiveres a dizer coisas com interesse, muitas vezes são as pessoas que vêm ter contigo e a Exato. comunidade é quase orgânica à tua volta. Depois funciona de maneira muito melhor. Achas que os ouvintes de podcast são mais leais que as pessoas que veem vídeos no YouTube? Acho que não, acho É igual? que é diferente. Acho que o YouTube tem a particularidade de facto de ser uma plataforma onde as pessoas já estão e, portanto, a Spotify está a tentar que seja um bocadinho assim, mas tu estando numa plataforma pode-te ser quase dado na mão uma coisa nova para ouvir e tu ouves, mas depois de estares fidelizado acaba por ser indiferente, e até muita gente que ouve podcast no YouTube. Eu acho que não, de facto o YouTube tem essa possibilidade e como tem muita informação,
muita maneira de chegar aos olhos a comunicação dos podcasts, mais facilmente chegam as coisas. E por isso é que depois, para quem só trabalha o áudio ou para quem trabalha em vídeo, mas não no YouTube, é que depois usa um bocadinho as redes sociais para colmatar essa falta de Exato. comunicar. Sim. Sim, sem dúvida que eu acho que uma coisa que as plataformas de streaming de podcasts, nomeadamente Spotify, Apple Podcasts, ainda não têm é aquele algoritmo de recomendação que o YouTube faz tão bem. E eu acho que isso é... Mas o E é por Spotify isso faz de alguma maneira, não é tão boa. faz, mas acho que é longe Sim. do que o YouTube consegue, e é por isso que se calhar o YouTube também está a ganhar no mundo dos podcasts. Mas olha, vamos passar aqui para a parte do Pods, que é também uma das razões principais pelas quais estás aqui. Primeiro de tudo, o que é o Pods? Podes, é um jogo de palavras, é podes, do verbo poder, tu podes, não é? E é o festival de podcasts, o festival de português de podcasts, que surge de uma ideia de um objetivo de valorizar, de reconhecer, de criar uma comunidade à volta dos podcasts enquanto tema, porque cada podcast tem a sua comunidade, o seu trabalho, mas depois os podcasts como meio, quando o festival surgiu, estavam ainda a precisar desta animação e desta promoção. Entretanto, a coisa mudou, mas quando surgiu a ideia era mesmo fazer com que mais pessoas soubessem dos podcasts. Inclusive havia conteúdo que nós criávamos a explicar o que é um podcast. No site tínhamos a explicar o que era um podcast. Isto foi em que ano? Foi em 2019, não foi assim tão há tantos anos atrás, mas ainda era preciso. As primeiras reuniões que tivemos para financiamento e para apoio e parcerias, tivemos que explicar o que era um podcast. O 2019 foi antes do Covid. Foi antes da pandemia. E o grande boom do podcasting foi exatamente nessa altura e depois com a pandemia, não é? Em Portugal, sendo que já existiam outros mercados onde o podcast já existe há bastante tempo. O podcast existe em Portugal ao mesmo tempo que os outros, mas em termos de penetração de mercado e de presença no dia a dia das pessoas, de facto cresceu e estava a crescer. Já havia alguns nomes que hoje são populares, na altura já existiam. Foi um bocadinho também essa a origem e a inspiração para criar o festival. A próxima edição vai ser já no dia 8 de fevereiro. 8 de fevereiro, que entretanto vai ser o mesmo dia da segunda volta das eleições. Sim. De qualquer das formas, acho que é mais interessante ir ao Pods. Não sei se é mais interessante, mas dá para combinar as duas coisas. Sim. O que é que eu indo ao Pods, o que é que eu posso esperar lá? Para já, quem é que vai ao Pods? São podcasters? São pessoas, são ouvintes? São pessoas dos grupos de mídia? São todos? E o que é que há de esperar? O que é que acontece lá? Então, assim, detalhes. O Pods vai acontecer dia 8 de fevereiro, que é no domingo de 2026, não sei quando é que vão estar a ver isto, na Casa do Comum, no Bairro Alto. É um espaço cultural, que tem uma livraria, que tem um bar, que tem vários espaços, tem um auditório, e nós usamos o espaço todo para criar eventos, pequenas atividades em paralelo. São painéis temáticos, são sessões ao vivo. O programa está ainda a ser finalizado, porque de facto o grande foco do início do processo tem sido os prémios, porque temos uma entrega de prémios para os melhores podcasts portugueses, e que é sido sempre o auge, e é aquilo que também mobiliza mais a comunicação, que são os prémios Pods, que também vão ser entregues, e estamos neste momento a fazer a avaliação dos Pods, ao mesmo tempo que trabalhamos o programa, e na verdade o público que participa no Pods depende quase da edição. Há edições em que o foco é muito mais em termos de convidar podcasts para ter gravações de episódios ao vivo e mobilizamos centenas de pessoas, e às vezes milhares. Noutras edições, como é esta, acaba por ser um bocadinho mais focado em pessoas que são interessadas pelo meio, à semelhança do ano passado, também porque o espaço convida a esta coisa um bocadinho mais interna, que é de discutir sobre o estado dos podcasts em Portugal. Vamos ter um painel sobre a inteligência artificial com podcasts, por exemplo. Ouvi dizer que esse vai ser muito bom. Vai ser muito bom, não é? Porque são vocês que estão a organizar. Sim, já agora vale a pena dizer que a Podsquiz ajudou e patrocinou o Pods nas últimas duas edições e agora vai a terceira. Sim. É uma parceria, caso uma parceria, família, sim. Sim. Só para também claro. esclarecer isto aqui, mas eu acho que é sem dúvida algo muito interessante, e quando vamos lá, a primeira parte é uma parte, como disseste, mais de aprendizagem, sim, com painéis de workshops discussão. Também temos sempre formação sobre quem quer fazer podcast. Na primeira edição, e curiosamente, até tínhamos uma para quem não ouve podcast, como é que pode ouvir? Exato. Entretanto, já não é necessário. Sim. E essa é a primeira fase, que acho que é uma fase também, uma parte muito interessante, é a parte em que nós também vamos fazer esse tal painel sobre a inteligência artificial no mundo dos podcasts, vamos fazer um pitch
ou uma sessão de pitch em que as pessoas podem ir lá e fazer o pitch do seu podcast, acho que também vai ser muito giro. Que é para depois nós também e vocês promovermos nas redes para promover Exatamente. o podcast de quem lá participa, sim. E depois tens a segunda fase, que é a fase de entrega de prémios. Sim. Que neste momento vocês estão a analisar Sim. os prémios, vão Sim. avaliar e depois há várias categorias, não é? Sim. E em cada categoria há um vencedor. É isso. Temos o processo que está no regulamento, no site. Já agora podesfestival.pt é o site do festival. Esteve aberto até o início de janeiro a inscrição de podcasters, dos podcasts. As pessoas inscreviam-se nas categorias. E neste momento temos centenas de podcasts que estamos a ouvir para criar. Temos uma pequena equipa de organização que está a avaliar, segundo os critérios definidos no regulamento, os podcasts para criar uma shortlist para depois enviar a um júri independente que define dessa shortlist quais são os nomeados finais e o vencedor de cada categoria. E depois há um grande vencedor, de entre os vencedores de cada categoria é selecionado pelo júri o podcast do ano, e depois, não depois, ao mesmo tempo, está ainda aberto até dia 25 de janeiro o voto para o prémio do público, que é qual é o melhor podcast português, segundo o público. Temos sempre milhares e milhares de votos por ano e há sempre muitas surpresas. É engraçado. Agora que as pessoas já perceberam o que é o Festival Pods, eu gostava de entrar mais na parte da conversa em que nos explicas como é que o criaste. E se calhar a primeira pergunta que faz sentido é porquê? Ou seja, leva-nos de volta para 2019, o que é que passou pela tua cabeça para querer criar um festival? Sim, o como e o porquê acabam por estar um bocadinho relacionados. Eu tinha um podcast, tive durante algum tempo, ainda espero voltar com ele, chamava-se Sobretudo, que foi lançado também em 2019, mas começou a ser produzido em 2018. E na altura estava a tentar perceber qual era o estado dos podcasts em Portugal, o que é que existia, também para não chover no molhado, para não fazer coisas. Eu era simplesmente consumidor e queria perceber o que é que havia. E descobri que não havia rigorosamente nada que falasse sobre podcasts portugueses. As exceções seriam os podcasts dos programas de rádio, alguns podcasts internacionais, os mais famosos, mas não havia ninguém que escrevesse. Sempre que havia conteúdo português sobre podcasts, eram sempre ou esses de rádio ou os internacionais. A maior parte dos artigos eram em revistas de tecnologia, eram coisas muito mais nessa área. Eu sei que, por exemplo, na área do jornalismo já era um bocadinho diferente, mas no mainstream havia pouca coisa. E na altura criei uma conta nas redes sociais, no Twitter em particular, que na altura ainda era saudável, e criei a Podcast, que entretanto agora é a associação que organiza o festival, simplesmente com um objetivo, que era tudo o que era relacionado com podcast em Portugal. Eu seguia a conta e partilhava tudo o que era partilhado. Não havia aqui sequer curadoria. Era, se tu tens um podcast, eu sigo-te, e quando fazes um post ou um tweet sobre o podcast, eu partilho conteúdo. Mas essa paixão veio de ouvir os podcasts estrangeiros, era isso? Não, a paixão veio de ouvir podcasts estrangeiros e já ouvir muita coisa nessa altura, porque o podcast surgiu em 2005, depois por volta de 2010... Mas muita coisa fora de Portugal. Sim, e de facto os programas de rádio portugueses que tinham podcasts. E eram poucos nessa altura. Sim, eram poucos, mas por exemplo na altura era gigante já o Homem que Mordeu o Cão, que sempre houve, e depois as emissoras temáticas, a comercial na altura era bastante Nessa forte. altura eram mais quase rúbricas, eram consideradas rúbricas era de só rádio, a não é? versão para download do programa de rádio, que ainda hoje são muito. Pois, Era isso. sim, isso aí também, logo aí é um tema interessante, que é o que é um podcast. Pois, mas eu acho que aí não havia noção de que isto é um podcast, não é? Isto é um programa de rádio e vamos fazer um download e a malta se quiser ouvir offline. É isso. Mas acaba por ser essa a definição do podcast. Sim, e a origem nessa altura acaba não por ser, tinha essa nomenclatura. Mas pronto, não, mas era podcast, exato, era um podcast do programa, havia coisas independentes, mas não se acompanhava muito. Mas havia já uma pequena, fui aí também por causa da conta, nessa altura também o Daniel Oliveira começou a ter o podcast, e nessa altura... O podcast do Daniel Oliveira, o Perguntar Não Ofende. Estamos a falar de 2018, não antes. Mas não conheço esse. Sim, é o Daniel Oliveira, o jornalista, sim, político, claro. tem um podcast, que também já fez um episódio ao vivo no Pods, também já ganhou prémios. Então começaste com uma conta... Era uma conta em que eu Twitter, seguia tudo o que era. Seguia e partilhava. E a verdade é que quem estava interessado teve muito interesse? em podcast passou a seguir a minha conta.
E então E comecei a criar quantos uma seguidores é comunidade. que assim nos primeiros Não foi meses? muito, mas estamos a falar de talvez 1000, 2000, nada assim de Ok. muita coisa, mas porque os próprios podcasters começavam a seguir, e houve ali um momento de charneira, que foi no final do ano, decidi fazer, e foi alguma coisa que ainda deu algum trabalho, uma lista dos melhores podcasts, os melhores episódios de podcasts portugueses do ano, de 2018. Ah, que, ao que Com eu base em acho, quê? com base naquilo que depois acabariam por ser os critérios de. Ou Ok. seja, era identificar aquilo que se fazia de interessante e não era nem sequer um top, era mais uma. Olhem, se querem ouvir podcasts portugueses, comecem por este episódio, um bocadinho por aí. Ahm, e, 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 E as pessoas iam interagindo contigo, iam fazendo. sim, sim, e porque havia pequenas conversas, porque depois, como deves imaginar, um bocadinho que também o que acontece aqui, as pessoas estão sedentas de comunidade e nessa altura os podcasters estavam muito, muito isolados. E isto foi um início para qualquer coisa. Isto, na passagem de ano, 2018 para 2019, a podcast foi seguindo, foi crescendo, ainda existe no X. Ahm, Agora chama-se Pods Festival, que acabou por ser o projeto principal. E, e pronto, isso teve alguma visibilidade porque uma grande vantagem do Pods e deste trabalho com podcasters é que tu essencialmente fazes outsourcing da comunicação. Porque cada vez que um podcast é mencionado, partilha. E na altura, como já tinha alguns nomes com alguma visibilidade, esse, esse digamos, esse retweet deu-me visibilidade a mim e ao meu projeto. Isso é a tua estratégia de marketing. Acaba por ser Era quase, utilizares um bocadinho acaba a por ser, rede dos por outros, que exemplo, faz todo agora na sentido. altura do festival, o prémio do público dá muita visibilidade ao festival porque cada pessoa que quer, cada podcaster que quer o seu podcast a receber prémios do público, partilha e diz que vai ver o festival. Portanto, este outsourcing estás um bocadinho a deixar os outros Uhum, ou a fazer com que os outros te ajudem a comunicar o teu uhum. conteúdo. Isso Ah, foi a tua grande estratégia de marketing. Tinhas uma presença nas redes sociais. Isto foi E tudo muito daí, orgânico, qual é que foi atenção. o O salto? objetivo, Pois, mas normalmente isto não é a minha profissão, portanto, era uma coisa, claro, era um pois, interesse que eu tinha a coisa foi o interesse tu crescendo. tinhas e tu viste que foi correspondido. Foi Que as pessoas correspondido, a também conversa era tinham. interessante. Sim, eu acho que isso é sempre importante em qualquer projeto, quando estamos a lançar algo novo. Quando lançamos, é ver se existe É, aquele engajamento inicial, não é? Que as pessoas realmente, porque se tu tivesse lançado isso, tinhas se calhar 10 seguidores, é. se calhar não Sim, até continuarias, ou desmotivava um fazias isso só bocadinho. Isto acontece desmotivavas um também bocadinho. com os podcasts, de facto. As pessoas, Sim, particularmente agora que é cada vez mais difícil quebrar a parede e a barreira do algoritmo e de chegar às outras pessoas que já não que há estão na pessoas que tua bolha, desmotivam por não terem é logo muitos particularmente seguidores. desmotivante. Sim. E quando é que deste o salto para um festival físico? Foi, Como é foi que isso curioso, aconteceu? porque foi literalmente um salto, foi um salto de cabeça, porque eu ali por volta do início de 2019, se calhar ainda com a febre do algum sucesso que teve este. Não a febre do Covid ainda. Ainda não, curiosamente, mas atenção, o festival começa em 2019, depois de 2020 já logo tem que mudar o formato. Yeah. Mas em 2019, no início, na primeira metade, achei, epá, há um festival de podcasts no Reino Unido, há vários até, mas na altura a minha inspiração era o London Podcast Festival. Há festivais por aí, eu até estive a fazer uma pesquisa e tal, e disse, melhor, podia haver um em Portugal. E se não for eu, não vai ser bom. Achei mesmo. Achei que ia haver alguém, porque é um potencial que tem aí. Estava com medo, porque como estava a trabalhar com base na comunidade, havia ali um grande potencial, que ainda há, de alguém pegar naquilo com muito dinheiro e de repente fazer uma coisa ali, que é um projeto exclusivamente comercial, mas que se calhar ganha numas coisas, mas que perderia noutras, e achei, pronto, tenho aqui um bocadinho uma visibilidade, então decidi, e esse é que é o grande salto de cabeça, decidi anunciar que ia haver um festival, sem ter Sem ter nada. nada. Decidi, o post foi ali em junho de 2019 a dizer, em outubro ou no outono de 2019 vai haver o primeiro festival de podcast em Portugal, Mas ah, isso foi. chamado Pods. Isso foi. Tinhas bebido umas cervejas, vamos embora? Ou pensaste mesmo? Foi uma coisa Fui eu pensada e a que. comprometer-me e depois Ok. logo lidava com isso. Há uma história dos escritores do Breaking Bad da série, em que eles também fazem um bocadinho isso, que é, acabam uma série com uma coisa e depois passam as próximas temporadas sem saber como validar, porque eles é que se atiraram de cabeça, Hum. depois criam eles o problema para eles próprios. E o E que é que as pessoas disseram? foi uma explosão, porque, porque de repente toda a gente partilhou e achava interessante. Ah, E tu, oh oh. não, antes pelo contrário, foi, Claro, foi a claro, maneira claro, de claro. começar isso, mas literalmente não havia nem financiamento, nem lugar, nem data, nem parceiros. Ah,
atirei-me de cabeça. Portanto, mas sabia Mas que eu, tinha assim, potencial. mais uma vez, e está aqui o João, já agora que te está a assistir, que as pessoas já conhecem, que também já o entrevistei, e acho que vai concordar com isto, que esse é o textbook empreendedor, que há muitas pessoas que fariam ao contrário, primeiro deixa-me arranjar sponsors, primeiro deixa-me ver se tenho um espaço, e agora sim, e depois anunciam e há 5 pessoas, eu se calhar vou. E tu fizeste da melhor forma, que não, vamos primeiro ver se temos audiência, se há Sim, interesse, e depois o resto é sim, fácil. E não só, para arranjar sponsors. É é muito isso. mais fácil tu chegares lá e dizer, olha, estão aqui 2.000 pessoas que querem ir. Sim. Eh, Mas atenção, também há aqui uma coisa importante, que era eu não tinha muito a perder se a coisa corresse mal, não tinha investimento feito, não precisei de comprar material, e portanto, no máximo, Diz a tua a reputação. minha reputação, mas também não era ninguém, não é? Tinha a conta, mas também se dissesse no final, desculpa, que foi cancelado, não era o fim do mundo. Portanto, também É. foi assim um risco calculado. Mas é engraçado, porque muitas pessoas não têm essa atitude. Acho que muitas pessoas levam o que os outros pensam delas Sim, sim, sim. muito mais a sério. E pronto, mais uma vez, eu e o João, nós lançamos coisas. O exemplo da Odiva Media é um projeto em que a ideia era juntar marcas com podcasters, e nós fomos falar com imensos podcasters. E dissemos mesmo, olha, nós primeiro vamos arranjar-vos a vocês e a seguir é que vamos falar com marcas. Não sabemos se isto vai resultar. E a verdade é que, e depois podemos falar um bocadinho sobre isso, não resultou muito bem. E eu ainda há pouco estava a dizer ao João, isto não será um bocado mau, nós comprometemos, eu dou a minha cara e depois realmente não funciona. Mas a verdade é que para ser empreendedor, uma pessoa tem que pôr isto um bocado do lado, porque o mercado é brutal, no bom e no mau sentido, ou seja, se não têm interesse no teu projeto, simplesmente ignoram. E se tu estás à espera de primeiro ter os investidores, ter isso tudo antes de funcionar, vais perder imenso tempo, que depois pode não dar em nada. Sim. E lá está, aqui a motivação estava lá, havia alguma massa crítica à volta. Sim, já tinhas alguma indicação disso. Sim, e havia potencial, como não era muito, lá está, como não era um projeto comercial, era um projeto que seria depois, lá está, focado na comunidade, também não tinha muito a perder, e, e pronto, então avancei e começou a ser partilhado. De repente vai haver um festival de podcasts no outono de 2019. Na altura, muito do interesse, ou algum do interesse que eu tinha, vinha de jornalistas que já trabalhavam na área, e particularmente o público foi um apoio essencial Interessante. para a criação do Pods, porque nas primeiras edições, de facto, foi uma cooperação com o público. E isso deu logo, provavelmente o Pods, e agradeço sempre ao público, ainda hoje nos damos bem, não teria acontecido porque de repente o público investiu. Mas tu conhecias alguém no público? Não, mas eram destas conversas que estávamos a ter, particularmente através do Nas Ruben redes Martins, do sociais? jornalista Ruben Martins, da Aline Flor, depois também fui falar com um dos diretores, porque o público ainda está a apostar nos podcasts. Mas é engraçado porque eu agora sinto que o público não é o maior grupo mídia dentro do mundo dos podcasts. Tem vários podcasts bons, Sim. mas sinto, por exemplo, que o Expresso ou mesmo o Observador assumiu um bocadinho mais o papel de líderes de podcasters. Sim, o Expresso na altura tinha e tem, já na altura tinha podcasts de relevância. Na primeira edição tivemos logo um podcast ao vivo da Beleza das Pequenas Coisas, do Bernardo Mendonça. Contudo, essa aposta nos podcasts como quase um departamento, e não sei os detalhes técnicos e administrativos, é uma coisa que vem depois disso. O público já na altura tinha uma equipa exclusiva dos podcasts. Interessante. Não sei se exclusiva, porque são jornalistas, portanto também imagino que a linha seja ténue, mas havia uma pequena equipa de podcasts. E foi um apoio incrível. Mas que tipo de apoio é que eles deram? É promoção? É Promoção, dinheiro? É nós espaço? tivemos uma página inteira do público com pods. E presença online das redes. Uma página online? Não, no jornal. No jornal? Várias vezes. Ok. Sim. O Interessante. público está sempre aqui no coração. Foi Uau. mesmo quem ajudou o Pods a crescer. Porque apostaram, porque acreditaram. E pronto. E Então depois, foi o aí que é preciso surgiu. para organizar um festival? Ou seja, é preciso um espaço? É É preciso um preciso... espaço, é preciso conteúdo, é preciso programa. E como sempre dizer, antes de gravarmos, eu não estou a organizar o Rock in Rio, portanto, não usem os meus conselhos para ir organizar um festival milionário de música. Mas
houve aqui uma coisa que, porque de facto, os podcasts, ainda hoje, e podemos falar sobre isso, têm alguma dificuldade enquanto meio de conseguir financiamento. Enquanto meio, porque depois as pessoas que fazem podcasts conseguem-no, os grupos que fazem podcasts conseguem-no, mas a ideia ou seja, o podcast, a televisão sim, as redes sociais sim, o podcast, só por ser o podcast, não atrai nada. O que também é um problema para um festival. Mas a verdade é que isso é outra coisa que também outro aconselhamento, digamos, outra conclusão, outra coisa que eu aprendi, é que a verdade é que tu não precisas de dinheiro. Precisas de dinheiro para comprar coisas. Portanto, às vezes precisas do apoio nas coisas que comprarias se Agora tivesse entramos dinheiro. numa discussão mais filosófica, né? Não, particularmente Não, quando o mas é projeto verdade, não é, sim, sim. quando o projeto não é lucrativo, quando eu não estou à espera de ter um salário, que não tem, que é uma coisa voluntária, tu não precisas imagina, numa entrega de prémios precisávamos de uma televisão. Não precisas de dinheiro para comprar a televisão, precisas de ir à LG que te apoia com o empréstimo Exato. de uma televisão. Percebes? E portanto, essa ideia de perceber exatamente o que é que precisas, nós das primeiras vezes que falámos, ah, ah, o PodSqueeze, a primeira vez que nos ajudou, não foi através de financiamento de dinheiro, foi através da organização do evento. É investimento também, mas para o festival o que é importante é que as coisas aconteçam. Uhum. E depois há coisas, por exemplo, para fabricar os troféus, para imprimir coisas, é preciso dinheiro. E os troféus também temos apoio nessa área. Pagamos, mas com o apoio de quem produz. E portanto, tens esta coisa do perceber exatamente o que é que precisas e ponderar de que maneira é que consegues atingir aquilo. Então é pegar Os numa espaços também caneta, são num sempre pedaço de importantes. papel e começar a escrever o que é que precisas, o que é que vai ser, ter a ideia, delinear Pois, a ideia do festival, sim, é e tu isso? começares a ter ideias e algumas nunca vão a lado nenhum, Claro. mas E depois começar a pensar, ok, vou precisar de um espaço. E não precisas tenho de um necessariamente de espaço, pagar pelo espaço. pois, porque tens espaço, a primeira... Mas com que, por assim dizer, lata é que tu vais a um espaço e dizes, olha, nós vamos organizar aqui um festival, pá, deem-nos aí o espaço gratuitamente, não é? Porque os espaços não são necessariamente comerciais. A primeira edição do Pods, que é um dos formatos que resulta melhor, que não tem sido aliás, este ano, a Casa do Comum, é um projeto, é um espaço cultural, que não sei se tem algum modelo em que aluga o espaço, mas a verdade é que Eles estão a fazer trabalhamos em dinheiro conjunto. com aquilo, porque tu pagas bebidas, pagas... Sim, mas não é por fazer dinheiro, eles próprios têm... Essa é uma grande conversa também em geral, que eu trabalho noutras áreas que envolvem voluntariado, etc. E há muita dificuldade para algumas pessoas perceberem o que é que impele alguém a trabalhar sem receber dinheiro. E a verdade é que um espaço como a Casa do Comum tem objetivos culturais, tem objetivos de animar a comunidade em Lisboa, de trabalhar. São objetivos em comum e isso é uma coisa muito, Ou muito seja, há boa. outras coisas que tu podes dar que Há não são outras, dinheiro exato, há outros e que valores que estão têm valor. ali, porque um espaço, Casa do Comum ou outro, muitas vezes também quer ter diversidade Claro, de programação. claro. Ah, E também, já agora, é isso, ou seja, tu estás a trazer sim, 100, 200, 300 pessoas ao espaço, sim, que é publicidade gratuita, não é? Porque as pessoas sim, vão falar sobre o espaço. E eventualmente eles podem até ter um barzinho, não sei o que mais, sim, e eles estão lá a consumir, não é? sim, sim, sim. Por isso, não é necessário pagar por um espaço para trazer valor a esse espaço e para os Sim. seus organizadores. Eu acho que isso é E a uma, própria é uma lição publicidade depois importante. funciona, porque também, ou seja, é perceber o que é que tens em comum, porque se calhar muitas vezes o público do Pods é potencial público dos sítios onde nós vamos. A primeira edição, Hum, que aí Pois, foi a edição obviamente mais desafiante, ah, foi um modelo que já não fazemos há algum tempo, fazemos há 2 anos. ah, ah, é um modelo híbrido, porque nós temos sessões a acontecer em paralelo em vários espaços. Tivemos sessões na FNAC do Chiado, tivemos sessões na Benetton do Chiado, e aí já fui novamente tentar encontrar uma solução, porque existe a fábrica no último andar da Benetton, que é uma galeria, uma loja, uhum. mas que tem um espaço onde fazem eventos. E, portanto, nós transformámos aquilo num auditório. Falei com a Câmara Municipal, que nos emprestaram 100 cadeiras, colocámos ali naquela galeria as cadeiras. Como é que se fala com a Câmara Municipal? Eu acho que isso é uma. É um É, e-mail, é a conhecer Câmara alguém. Municipal tem muitos departamentos, é tentar descobrir o indicado na cultura e etc. E, portanto, E enviar um e-mail e enviar um e-mail. e eles Claro que ajuda respondem. se houver alguém que sabe com quem falar, nem que seja para dizeres cara, doutora, não sei quem, em vez de dizer um Eu e-mail acho geral. que as pessoas não têm noção que realmente as câmaras nos podem ajudar bastante nos Sim, sim. nossos projetos. Particularmente quando são coisas culturais, mas, e em especial Lisboa, tem muito interesse no empreendedorismo, portanto, muitas vezes há muita coisa disponível, porque as câmaras são para as pessoas.
isto em geral, e não precisamos entrar em Não, mas é políticas, importante, mas porque todas as as pessoas não têm câmaras, essa noção. Eu acho que as pessoas pensam muito que. inclusive todas as cores políticas, aquilo que dão às pessoas, se calhar, as prioridades podem ser diferentes, mas as câmaras são para as pessoas, as juntas de freguesia são para as pessoas. E estão lá e Mas o que é que querem, isso significa? Serem para as pessoas, ou seja, em termos práticos, tu querem, tens uma não, ideia e eles vão-te ajudar? mostrar, querem fazer muitas delas, mas mesmo quem não quer fazer, quer no fim mostrar que fez. E isso só por si, se tu convenceres que isto é uma coisa que, que é relevante, que é interessante, tu próprio és cidadão, tens uma comunidade, ah, consegues alinhar de alguma maneira, consegues identificar que há ali um documento da Câmara em que eles falam desta prioridade, tu também estás a trabalhar naquela área. Há coisas como o orçamento participativo, há muita coisa que são oportunidades que tu podes, de modo Interessante. criativo, explorar. E eu tive uma food truck e o único motivo pelo qual consegui pôr uma food truck num jardim foi porque falei com a junta de freguesia e eles o deixaram Pois. com muito mais facilidade do que eu estava à espera. Pois. As pessoas precisam perceber que a junta de freguesia também está lá e que pode ajudar às vezes. Sim. Pois, o João estava aqui a dizer que no projeto dele da Donny Doe, o food truck, inicialmente, e depois diz-me se estou errado, mas não conseguiste arranjar um espaço e depois arranjaste ali um jardim que achaste que podia ser interessante e falaste com a junta e disseste, olha, eu tenho aqui um projeto, tenho um food truck, posso pôr aqui o food truck e vai trazer malta para aqui para o jardim, é uma coisa docinha, é uma coisa boa, e eles aceitaram, não é? Foi assim uma coisa. Não, eu acho que isso é realmente muito interessante e eu acho que, lá está, nos dias em que nós vivemos, da política, que achamos quase que os políticos são nossos inimigos, não conseguimos sequer, não nos passa pela cabeça que não, se calhar podemos ir lá Não, e e há- pedir ajuda. E há muita gente que de facto quer, a vida deles é encontrar um empreendedor que possa apoiar numa coisa que lhes interessa. Uhum. E particularmente para quem te ouve, eu acho que a Câmara de Lisboa até há de ter, tudo bem que nós estamos só em Lisboa, não é? Mas a Câmara Municipal tem sempre interesse em promover o empreendedorismo, em promover ideias novas, nem que seja porque lhes fica bem na Então, neste vida. caso, a Câmara ajudou-te em quê? Naquela primeira edição, a Câmara ajudou-nos, e é interessante porque depois tu estás com as pessoas, depois isso também é outra dica, que é lembrar-se sempre que estás a trabalhar com pessoas. Perceber se aquela pessoa com quem estás a falar, apesar de estar a representar a Câmara, se percebe que são podcasts, já o ouve, tentar se calhar, no nosso caso, encontrar o ponto de... Porque se tu estás a falar com alguém que já ouve diariamente um podcast, a conversa é diferente do que se estás a falar com alguém que não sabe o que é. E portanto tu deixas de falar de coisas técnicas, falas de coisas um bocadinho mais associadas, com metáforas e falar mais de rádio, de áudio e assim, que é para também a pessoa não se perder. E perceber que as pessoas que estão do outro lado são pessoas e que se interessam, e tu depois tens pessoas. E a experiência do Pods tem sido sempre essa, pessoas do outro lado que vão para lá daquilo que podiam estar a fazer para nos ajudar. E sei de muitas histórias com muitos outros projetos em que de facto, quando tu cria, esta comunidade não é só de comunidade de quem vai participar, muitas vezes é a comunidade. Aliás, vocês são um excelente exemplo. Vocês acreditaram no Pods e têm sido sempre incríveis em ajudar-nos. Pronto, porque pertencem, porque acreditam, Sim, porque sim. estamos juntos, é a mesma coisa. É esta coisa do alinhamento dos objetivos. Às vezes é mais estratégico e político e perceber, pronto, há aqueles objetivos da Câmara, se calhar vou tentar encontrar, mas muitas vezes é bastante orgânico. E o Pods nasce dessa energia orgânica. Completamente. Desculpa, só para acabar, Força. a Câmara, nessa primeira edição, apoiou-nos com o empréstimo das cadeiras para esse auditório que criámos na Benetton, e a entrega de prémios foi na Câmara Municipal de Lisboa. Foi na sala do arquivo. Ok. Fala-me da logística deste festival, porque algumas preocupações que me vêm à cabeça quando estou a organizar um festival com dezenas ou centenas de pessoas é a logística, também a parte de segurança, a parte a parte legal, não sei se é preciso algum tipo de licença, se é preciso algum... Fala-nos sobre isso. Sim, a logística depende muito do formato. No formato, fora os formatos online que tivemos na altura da pandemia, que tiveram obviamente depois milhares e milhares de pessoas, o espaço físico, os formatos físicos rondam ali, atingem ali os 1200, 1500 pessoas no total, porque os prémios também mobilizam muita gente. E depois as sessões ao vivo e etc. Porque também nunca trabalhámos com auditórios muito grandes. O nosso auditório maior que tivemos foram 300 pessoas, já não é mau, no auditório, quando tivemos o podcast do Hugo van der Ding ao vivo no auditório das Belas Artes de Lisboa. Sim, também a primeira edição teve uma grande parte nas Belas Artes de Lisboa, e depois nas edições seguintes também fizemos lá algumas sessões. A logística, lá está, depende muito dos espaços. Essa primeira edição é um bom exemplo porque tinha necessidades diferentes. Fizemos
uns painéis ao vivo na FNAC do Chiado, uns painéis ao vivo na Faculdade de Belas Artes e uns painéis ao vivo, umas conversas, umas sessões, também na Benetton, nesse tal último andar, também todos os parceiros ajudaram bastante. Numa edição posterior, fizemos nessas áreas mais na Galeria Sá da Costa, que também tem um espaço que se pode usar para fazer um auditório, onde também fizemos podcasts ao vivo. Cada um desses espaços tinha necessidades diferentes. Mas és tu responsável da segurança e da... Ou As os Belas Artes têm organizadores? segurança. Ok. A FNAC não precisa de seguranças. A FNAC tem um espaço que está dentro dos armazéns de Chiado, que logisticamente, em termos de segurança, em termos de licenças e em termos de material, de gravação, etc., está também nos preparado. fornece. Ok. A Casa do Comum também tem essa parte do apoio técnico e é um espaço que está aberto publicamente. Tem limitações, por exemplo, a FNAC, na Benetton nós não podíamos cobrar bilhetes porque é um espaço público. A FNAC também não. Na Casa do Comum é possível, mas nós tentamos sempre evitar isso. Porque também é outra coisa, que há aqui um limiar a partir do qual tu, quando começas a fazer muito dinheiro, deixas de poder pedir borlas às pessoas. Não é? Pois. Tu pedes a um podcaster. É quando começas a fazer muito dinheiro ou quando começas a Quando fazer começa a muito entrar, lucro? Ou seja, sim, mas tu podes sempre entrar dizer... dinheiro não é fazer dinheiro. Fazer dinheiro é lucro, não é? Exato, ou seja, Entrar dinheiro é entrar dinheiro. Sim. tu podes sempre dizer, olha, eu não recebo dinheiro com isto somos todos voluntários. Não é? Isso é uma coisa. Outra coisa é, eu estou aqui a tirar 100 mil euros. Não é? Eu acho que acontece em alguns eventos, não é? Aliás, Web e não há mal Summit, nenhum. Eu acho que, festivais de música, claro, isso são eventos para o tens lucro. voluntários, não, tens voluntários quando estás a refazer milhões de euros. Não é? Sim, isso também é verdade. Sim. Isso também é verdade. No nosso mas caso, é difícil ires se calhar a uma FNAC, não é? sim, E dizer, olha, deem-nos este espaço gratuitamente porque nós vamos fazer 100 mil euros de lucro, não é? sim, não, claro. Mas Eles também aí aí não não vão seria querer. na FNAC, mas é isso, é uma preocupação porque há muita gente que está a trabalhar de facto, já os membros da equipa, nós ganhamos dinheiro com aquilo, os membros do júri, que têm um trabalho incrível em avaliar os podcasts, que noutros sistemas são de facto pagos, neste caso não é o caso, e portanto o projeto tornando-se lucrativo, um projeto de lucro, até porque a associação é sem fins lucrativos, portanto, mas podia entrar dinheiro que depois era usado noutras coisas. Depois tens problemas, e pelo menos teria problemas morais Claro, em claro, pedir às pessoas para trabalhar de bordo. E em termos legais, vocês têm uma associação? É preciso criar uma associação? É uma associação. Como é que isso se faz? É só por causa para poderes passar uma fatura, para ter a entidade. E como é que isso se Os faz? É no primeiros portal anos das não existia. finanças? Ou... Sim, é como quem cria uma empresa, é o mesmo portal. E tens Mas não é preciso ir à empresa na hora, lá no... É no balcão da empresa, não é? É tem que ir exatamente lá. a mesma coisa. Só que tens depois, os estatutos são diferentes. E a criação de uma associação. Okay. E isso Mas foi fácil? Foi um processo fácil? Sim, aquilo entretanto agora está um bocadinho diferente, pelo que eu percebo. É fácil de perceber, mas é difícil porque precisas de ter, como é uma associação, tens de ter os vogais, tens de ter as pessoas da direção, tens de ter uma Assembleia Geral, etc. Tens que mostrar as atas de que foi decidido em Assembleia Geral, onde é que é a sede. Já me está... Eu acho que isso aí já me está a desmotivar. É todo o mundo que se calhar é interessante de falares com isso. Tens pessoas tipo, olha, no Instituto Português do Desporto e da Juventude, tens muitas associações, o associativismo é isso, que tem uma vertente administrativa bastante grande. Mas como é que tu fizeste isso? Ou seja, há algum conselho que tu dês? É falar com um advogado? Tens pessoas que percebem, há informação online. Eu, como tinha também alguma experiência associativa, sabia um bocadinho como mexer. E é preciso ter uma associação para criar para seres uma entidade, por exemplo, não podes candidatar a uma bolsa se não fores, não podes receber dinheiro Mas se queres, por exemplo, as primeiras edições do Pods foram sem associação, ou seja, não é um requisito obrigatório. Dá para trabalhar, exato, dá para trabalhar informalmente, não é? Só que depois tens é que dar o teu próprio nome às coisas. És tu que pagas, sim, etc. Pois, claro. Sentes-te orgulhoso do que criaste? Sim, sinto. Dá bastante trabalho. Temos boas pessoas à nossa volta, é sempre bom estar com as pessoas, e acho que sim, acho que é uma coisa que nos podemos orgulhar. Acho que tem muito ainda potencial de crescimento, porque tem sido, é verdade, podemos assim confessar que de facto o modelo tem sido um bocadinho semelhante nos últimos anos, e tem por onde crescer, e é por isso que também continua, não é? Porque também se tivesse envergonhado já não existia. Achas que contribuíste para a indústria do podcast em Portugal? Com o Pods? Eu não sei se contribui, mas acho que... Achas que se tu não tivesses lançado essa ideia, acho que a área do podcast estaria igual? Não sei se estaria como igual. Está agora? Também se não houvesse Covid, não sei como é que seria. Não sei mesmo. Sei que, por exemplo, o Pods foi uma maneira de ver pessoas que se conheciam, que entretanto começaram a trabalhar juntas.
mesmo pessoas de grupos média e podcasters, etc. Portanto, temos assim vários momentos engraçados. Por exemplo, no primeiro houve um ano em que houve um painel sobre, acho que foi mesmo o primeiro, foi um painel sobre desporto, podcast de desporto, em que depois tiveste os podcasts do Benfica, do Sporting, do Porto, que se foram almoçar juntos, que era uma coisa que a partir que até fizeram um episódio ao vivo, que era uma coisa que na altura até foi notada. Há assim uma série de coisas, mas lá está, sempre neste foco da comunidade. Agora, em comunidade, era bom avançar um bocadinho a indústria, mas fazemos isso tudo juntos. Pegando nisso para fazer um bocadinho a ponte para o último tema aqui da nossa conversa, que é um tema que eu queria falar contigo, que está um bocadinho dentro dos podcasts, mas também um bocadinho relacionado com a parte dos mídia. Eu sinto que, principalmente nos últimos, talvez, 3 anos, que os grupos de mídia começaram a investir mais em podcast. É isso que eu estava a dizer do Expresso. Acho que neste momento já tem mais de 40 podcasts, o Observador também. Achas que isto é uma forma que os mídias estão a tentar adaptarem-se? Achas que passa por aí adaptarem a adaptação que os grupos de mídia têm que fazer passa pelo podcast? Eu acho que cada vez mais temos que deixar de pensar nas coisas em categorias. Eu durante muito tempo fui um fundamentalista do áudio para o podcast, agora já sou menos, e acho que isso ainda interessa menos para quem está a consumir. Acho que tu estás a ver um podcast, que é podcast, não é porque é da rádio e afinal não tem uma linha RSS, um feed RSS. Acho que as pessoas não querem saber e o que querem é consumir conteúdo. Acho que a grande diferença, de facto, é a linha entre o conteúdo de qualidade, conteúdo e o brain rot, não é? e o doom scrolling, que de facto estão a competir pela atenção. Mas acho que depois, se é um programa de televisão que depois é exportado em áudio ou vídeo, ou é um documento em texto que depois é ouvido numa plataforma, etc., e os grupos de média estão a perceber isso e acho que faz todo o sentido. Não é que se estejam a adaptar, estão a evoluir, estão a crescer, estão a evoluir nesse sentido quase biológico da coisa, que é a realidade é essa, vamos crescer. De facto, quem está um bocadinho atrasado são as empresas, são os investidores, particularmente em termos de publicidade, porque... Pois as empresas, nós temos, foi esse o problema que tivemos com a Audiva, que nós chegávamos às empresas e mostrávamos, olha, temos aqui uma network de 10 bons podcasts, é este o valor, vamos supor, começámos com um valor até, para as empresas que é um valor baixo, 3.000 euros, e eram empresas que nós sabíamos que têm investimento, mas que depois olhavam para aquilo, não sei bem, não conseguem fazer isto mais barato, ou seja, eles claramente não viam valor em fazer publicidade e investir em podcasts. O que não faz sentido, porque estamos a falar de... Tu tens programas de televisão que são menos vistos do que alguns podcasts portugueses. E, epá, é uma dificuldade. Há aqui uma exceção, que é um bocadinho irritante. Mas as marcas investem nisso? Que é as marcas fazerem os próprios podcasts. Vão buscar um influencer ou uma pessoa que é conhecida e fazem ali 10 episódios de uma coisa e depois acaba. E é isso que se chama, para eles, um investimento em podcasts. Que é bastante... Para eles, aquilo acaba por ser indiferente se é um podcast, então é uma coisa que faz parte de uma campanha e que, tudo bem, obviamente não é responsabilidade deles preocuparem-se com a indústria dos podcasts, mas é um bocadinho chato. Acho que podiam ser um bocadinho audaciosos e até porque aí, sim, vão às cavalitas desse tal influencer, né? Da marca desse influencer. Sim, claro, e é como disse no início, ser um podcast ou ser um vídeo ou ser um reel acaba por ser indiferente porque querem estar associados àquela pessoa. Mas mesmo algumas pessoas que têm algum nome, mesmo assim ainda têm dificuldade em... Nós na Web Summit, onde também houve alguns painéis sobre podcasts e tive a oportunidade de falar com algumas pessoas de umas produtoras globais que estão atentas aos mercados, não só os deles, que costumam ser os maiores, são de facto, ou pelo menos no mundo ocidental, a União Europeia, o Reino Unido e os Estados Unidos, mas eles próprios dizem que notam diferenças na timeline de evolução do mercado e da indústria em vários países. E eles dizem que de facto o que falta é haver uma empresa que tenha essa audácia, essa coragem, o que em Portugal até se calhar é mais fácil, porque significa que vão começar muito barato, porque ainda não estamos num ponto em que pedimos muito dinheiro. Mas é assim, só para acabar, sim. haver uma empresa que seja a primeira que de repente investe em publicidade. Pois, mas era isso que eu ia dizer. Alguns dos podcasts principais, não é? Joana Marques, os podcasts grandes,
já tem, por exemplo, empresas tipo Audi, TAP, coisas mais, Mas empresas grandes a investir, não é? eu Isso vou-te não é... perguntar, o programa da Joana Marques é um programa de rádio. O que tu ouves no podcast é a publicidade que está associada ao programa de rádio. Por isso é que não há dificuldade, e depois, obviamente, o podcast é ouvido por muita gente, isso ajuda. Mas, como dizia há pouco, os pacotes, há pacotes que são maiores do que simplesmente fazer publicidade no podcast, sendo que há estudos e é bastante conhecido que as pessoas que são seguidoras de um podcast têm muita confiança no podcast e em quem o apresenta, e portanto a taxa de sucesso da publicidade em podcasts é bastante alta, porque muitas vezes, Exato. também usando modelos diferentes, não só em anúncios, mas há vezes um apresentador a ler o texto da publicidade, como de facto elas fazem também no Extremamente Desagradável, ajuda a vender o produto. Só Mas que tu há estás aqui este salto. confiante que só, o que falta é uma ou duas empresas com coragem investirem em podcasts É um para misto, acho que começarem a quanto atrair mais nós ouvimos os podcasts, mais números vão surgir. De facto, agora a linha entre o YouTube e o podcast também é cada vez mais ténue, e se calhar preferem apostar no YouTube, que já tem se calhar uma ferramenta lá pronta para monetização. Acho que é uma questão de tempo, como muitas coisas em Portugal, acho que é uma questão de esperarmos, fazermos por isso, mas sabermos que no futuro, se calhar no futuro próximo, vai acontecer, e ouvir cada vez mais podcasts. E tentem sempre os independentes, porque os grandes já têm pessoas suficientes. João, posso só ver se isto... Sim, eu ouvi um barulhinho. Ainda Foi a está? fotografia dele, acho. Ok. Márcio, última pergunta. É um tópico que eu queria mesmo assim falar, que se calhar não tem tanto a ver com o podcast, mas eu gostava de saber a tua opinião, que é, nós estamos numa fase de transição para os grupos de mídia, e falaste um bocadinho disso, desse brain rot. Disseste que é importante haver conteúdo de qualidade. Eu questiono um bocadinho isso, no sentido em que há muito conteúdo que não tem qualidade, que é o mais consumido. Qualidade é uma coisa um bocadinho subjetiva também, Sim, o que é qualidade, o que é que não é. Mas claramente que eu sinto que começou pelas redes sociais, começou pelos shorts, que o tipo de conteúdo que os algoritmos preferem são ideias simples mas controversas, que trazem engajamento, que as pessoas venham falar, e que os grupos de mídia já estão um bocadinho a seguir isso. Começou com CMTV, mas eu acho que agora já é um bocadinho comum a todos os grupos, até SIC, TVI e tudo mais. Gostava de saber a tua opinião sobre isto. Achas que as televisões estão a fazer bem, ou é a única forma que podem fazer? Achas que deviam manterem-se fortes e tentar dar primazia ao conteúdo de qualidade? Acho que há uma diferença entre jornalismo e média em geral, não é? Acho que o jornalismo tem responsabilidades que passam por manter um nível mínimo de qualidade e de dignidade e de honestidade. As televisões, particularmente as televisões tradicionais, os canais e os médias tradicionais, estão um bocadinho a ver até onde é que podem ir, particularmente, especialmente nas televisões, com o streaming, não é? Eles próprios, um bocadinho, à semelhança da rádio e os podcasts, as próprias televisões também têm as próprias ferramentas e parcerias. A SIC tem uma parceria com a HBO, com a Disney Plus, a TVI tem parceria com a Amazon Prime, e portanto estão todos a ver um bocadinho onde é que isto vai. A questão é, eu digo sempre, por muito crítico que seja de algumas empresas, o objetivo das empresas é fazer dinheiro. E os grupos média, digo outra vez, com exceção do jornalismo, não podem ser criticados porque querem fazer dinheiro. E a verdade é que, por Mas o causa jornalismo faz parte dos grupos de média, não é? Pronto, mas aí, sim, exato. Mas aí já se pode criticar, porque o jornalismo aí passa linhas que se calhar não devem ser passadas. Mas o meu comentário em geral é em relação à maneira de gerir e de se posicionar enquanto conteúdo, porque de repente também tens conteúdo que é mesmo baixo, porque é o que é consumido. E aí é complicado, porque as próprias pessoas também estão a consumir, e acho que não... Sim, mas as pessoas também consomem cocaína, né? Não quer dizer que seja bom. Isto para dizer Pois. que eu sinto que às vezes há quase como se fosse um Não, mas vício dos shorts e desse tipo de conteúdo, não é? isso é interessante, porque de facto... Mas atenção, particularmente no caso dos shorts e desse doom scroll,
eu próprio ando a tentar ensinar o meu algoritmo há imenso tempo, porque estou a levar com imensa coisa que não quero, mas é considerado como serviço, estás a perceber? Particularmente, sei lá, no TikTok, eu não estou muito no TikTok, e lá de vez em quando vou lá para tentar ensinar o meu algoritmo, porque não estou a ver nada que me interesse. Não é que esteja a fingir que não me interessa, são coisas mesmo que são coisas, porque depois como não vou lá, continuar a tirar-me coisas que ele acha que eu quero, ou por causa da minha idade, ou porque sou português, ou porque não sei o quê, ou Ou porque é o porque mais outras popular. pessoas E essa gostaram, né? questão que estavas a dizer do conteúdo simples e conteúdo controverso, a verdade é que se perguntares às pessoas, as pessoas não querem coisas controversas. É também aceitar que as próprias plataformas estão a criar esta ilusão. Os podcasts são bom Não exemplo. querem, mas Não querem, por mas isso é que eu digo que é um vício, não é? Porque exato, não querem, mas não conseguem deixar de reagir. Mas se a pessoa for procurar, não vai procurar coisas controversas para ver. exatamente. Mas quando eu abro a minha página do YouTube e aparecem lá os shorts, ainda no outro dia estava a mostrar aqui ao João que é quase impossível não clicar. Eles metem-te uma foto de uma pessoa cheia de tatuagens, depois com um título, e tu dizes, epá, é quase impossível, eu não quero este conteúdo. Mas principalmente numa altura de fraqueza, em que eu estou cansado e sento-me no sofá e pego no em vez de, e às vezes também penso que isso pode, em vez de ouvir de ver um vídeo ou ouvir um podcast mais longo que requer algum pensamento, penso que vou só estar ali 10 minutos a ver, mas depois passo-se uma hora e estou a ver aquele conteúdo Atenção, porcaria, né? eu acho que também é importante não sermos assim, que às vezes eu passo essa ideia. Conteúdo de qualidade não significa conteúdo profundo nem que requira muito pensamento, não é? Há coisas particularmente, se calhar na área da comédia, etc. Eu acho é que o nosso inimigo é mesmo aquilo que, por exemplo, na vossa área da inteligência artificial é chamado AI slop, que é mesmo conteúdo que não é sequer os anúncios nos telemóveis, é um exemplo perfeito. Aquilo é mesmo fundo do barril, e é quase por nos chatear que aquilo funciona. E depois é preciso pensar que muitas vezes as coisas são feitas, não é para ti, é para um miúdo de 12 anos que se calhar carrega no link, mas depois acaba por chegar à tua feed. E é muito difícil. Eu acho que o que podemos fazer é tentar dar sempre o nosso melhor e tentar mostrar às pessoas, olha, televisões são um bom exemplo, é tentar não vacilar, não sermos nós a juntarmos à horde de zombies e trazer cada vez mais pessoas para o nosso lado. Estás esperançoso que vamos Hum, conseguir, ou não? Eu acho que o mundo vai mudar bastante. Para melhor? Acho que vai ter que ser para melhor, porque Para pior é impossível? não, acho que vai descer antes de subir. Acho que vai bater no fundo e depois subimos. Ok. Isso é que é o problema. Mas sobre isso podemos falar no podcast. Sim, e é por isso que é importante pessoas como tu e empreendedores, pessoas E comunidades. que tenham E comunidades. comunidade e pessoas que queiram mudar. E é por isso que eu tenho este podcast, porque eu acho mesmo que cada um de nós pode contribuir mais do que sequer sabe que pode. Por isso, para terminar aqui numa nota positiva, vamos voltar a reiterar, dia 8 de fevereiro. no domingo. E queria também convidar, já neste momento, porque ainda está disponível, vão votar no Prémio do Público, que está aberto até 25 de janeiro. Também podem votar neste podcast. Mas este podcast não está lá. Só para clarificar, o voto do público não depende das inscrições nos prémios. Ok. É o voto popular, ou seja, as pessoas todas podem votar naquele que acham que é o melhor, independentemente de se terem inscrito ou não. Eu diria que a maioria dos podcasts inscreveu-se, mas não está dependente. E, portanto, Então as pessoas podem vão inscrever lá, o porque meu aquilo é podcast. simples, é um formulário em que escrevem só ou não. E depois fazem submissão. E podem votar quantas vezes quiserem. Então as pessoas podem ir lá E podem ir lá e votar no teu. e podem votar quantas vezes quiserem. Podem votar quantas vezes quiserem. Isso é uma questão já agora, porque nós achámos desde o início que criar barreiras ao podcast, ou à votação, que é possível fazer tecnicamente, é possível de contornar para algumas pessoas. E aí cria injustiça e desequilíbrio. Aí mais vale assumir que não há barreiras. E aí passa a ser um exercício de mobilização. Márcio, muito obrigado por vir aqui ao Negócio uma boa Centela, conversa, diretamente da Madeira, quase que vieste aqui. Sim, estava na Madeira, sim. Mas estou muito entusiasmado para o Pods e mais uma vez obrigado por criares e por contribuires para a indústria do podcast aqui em Portugal. E obrigado a vocês também por contribuírem para a indústria do podcast em Portugal. Não é? E mais uma vez, se gostaram deste podcast ou se estiverem a ver isto no YouTube, deixem um like, subscrevam, perguntas para o Márcio, eu vou deixar os links para o Pods, para o LinkedIn do Márcio, se tiverem perguntas, se quiserem contribuir para o festival, se quiserem
contribuir para o mundo do podcasting, Se quiserem ser sponsors do podcast, do festival, também podem, são bem-vindos. Já agora vou dar aqui um desafio. Se tiverem uma ideia para um podcast, falem com o Tiago e depois falamos e pode ser que haja aí uma conversa engraçada. para o pitch. Sim, vocês vão ter o vosso pitch, mas em geral, se têm ideias, Sim, podemos sim, fazer sim, aí. Porque também é engraçado pensar, isto é uma dica também para quem quer começar podcast, que faz parte dos meus conselhos. Se têm uma ideia, se já pensaram muito nos vossos podcasts, pensem mais um bocadinho, só para subir um bocadinho ali a bitola, para que seja de facto alguma coisa com relevância, como o podcast do Tiago. Muito obrigado. Muito obrigado, pessoal. Na próxima quarta estamos de volta.